Esse 32, ele fala assim para a gente, um bloco é empurrado em um piso horizontal por uma força constante que faz o ângulo θ para baixo com o piso, figura C19. A C19 é essa daqui, ó, tá? Essa é a figura C19. Ele fala que a 636, que é essa figura aqui, mostra o módulo da aceleração do bloquinho em função do coeficiente de atrito cinético MK entre os blocos e o piso. E aí ele fala para a gente, ó, nesse gráfico, A1 é 3 metros por segundo ao quadrado. O MK2, que é esse aqui, ó, a gente tem que é 0,2. O coeficiente de atrito é dinâmico ou cinético, depende de como você quer chamar, né? E aí ele fala que se você aumenta um pouco mais o atrito, aí você tem uma aceleração negativa. Vamos primeiro interpretar o que está acontecendo aqui, ó. A gente está puxando o bloquinho e ele está se movendo. A gente já sabe que ele está se movendo. E a gente está sendo puxado por uma força constante aqui que ela é meio para baixo, né? Então é isso que a gente faz. Se você tentar imaginar na prática, você pode tentar imaginar que supor que tem uma criança aqui, ó, sentada, seu sobrinho, e aí você empurra ela, tem um tapete aqui, e aí você empurra ela assim, ó, só que você tenta empurrar ela, só que você faz uma força meio que para baixo. Mais ou menos isso, você tentando empurrar uma pessoa que está sentada num carpete ou num tapete. Mais ou menos essa história que está acontecendo. Mas e aí o que ele diz para a gente? A gente faz essa força e pode ter atrito ou não no solo. Se não tem atrito, que é esse ponto aqui, ó, ou seja, o atrito é zero, ó, quando o coeficiente de atrito é zero, quer dizer que não tem atrito. Quando a gente não tem atrito, a aceleração é alta, quer dizer que você vai puxando e vai aumentando a velocidade do bloco. Mas se você considerar situações em que o atrito vai aumentando, cada vez essa aceleração vai diminuindo, ou seja, você vai puxando e ele não vai ganhando tanta velocidade. Se o atrito for aqui o MK2, o que está acontecendo? Você está puxando e já não está mais ganhando velocidade. E aí, se você aumenta além disso, quer dizer que você vai puxando, mas tem tanto atrito que você acaba perdendo velocidade, vai freando o bloquinho. Mas ele está em movimento em todas as situações. O que mostra aqui é se você está ganhando velocidade ou não. Então, nessa primeira região aqui você está ganhando velocidade, e nessa segunda região aqui você está perdendo velocidade. O que ele fala para a gente, ele dá alguns dados e pergunta qual é o valor de θ baseado nesses dados que a gente tem. Então, a primeira coisa, naturalmente, que a gente sempre faz quando a gente tem exercício de bloquinhos, a gente desenha um diagrama de corpo livre, né? É sempre a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui, para baixo a gente vai ter o peso, que é igual a m vezes g. Para cima aqui a gente vai ter a força normal. A gente vai ter aqui, ó, nessa direção, a força F, que faz um ângulo θ aqui, esse ângulo θ, e a gente vai ter também a força de atrito, que ela pode ser zero, mas em geral ela não vai ser zero, tá? Só vai ser zero só nesse primeiro ponto aqui. Então essa é a força de atrito. Então esse é o diagrama de corpo livre que a gente tem no nosso bloquinho. Eu vou definir meus eixos, como a gente geralmente faz. Então x para a direita, positivo para a direita, y positivo para cima. Como eu definir meus eixos assim, eu vou ter que decompor essa força F, porque ela não está nem em x nem em y, está nos dois ao mesmo tempo. Então, sempre quando isso acontece, eu vou decompor essa força F. Ela vai ter uma componente aqui Fx, por que Fx? Porque está no x, né? E uma Fy aqui, ó. Fy, cuidado que o Fy é negativo, tá? A gente vai ter que colocar o sinal negativo depois. Então vamos lá, como é que vai ficar aqui pra gente? Primeiro vamos decompor, e aí eu vou ter, por exemplo, que o F, vou parar de fazer cor. O Fy é igual a F vezes o seno de θ, porque o seno porque ele está no lado que está separado ao ângulo, vezes o seno de θ. Vamos colocar o sinal negativo aqui, ó, porque a gente viu que ele está para baixo é negativo. O Fx é F vezes cosseno, porque ele está no ladinho que está colado no ângulo. Então, F cosseno de θ. Esse é o truquezinho do seno e cosseno, tá? É uma técnica mnemônica que chama. Então, a gente tem o Fx e o Fy. Beleza, já decompomos, já temos praticamente tudo. O que a gente faz agora? A gente vai escrever a segunda lei de Newton para cada coordenada separadamente. Lembrando que a segunda lei de Newton, vou escrever ela aqui em cima, aqui,
É somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. Então, tudo que você tem que fazer é pegar cada coordenada, somar as forças e dizer que é igual a massa vezes a aceleração. Por exemplo, aqui ó, em y, o que eu vou ter em y? Em y eu tenho a força normal, eu tenho o peso e eu tenho Fy, né, que talvez seja interessante eu deixar isso aqui como positivo, e vai ficar mais fácil de entender. Deixo aqui como positivo e coloco o sinal negativo aqui, ó, menos Fy. Cuidado aí, você tem que colocar só uma vez o sinal negativo, né? Porque senão vai ficar negativo, negativo ficaria positivo. Então só coloquei o módulo da Fy e eu coloquei o sinal negativo aqui, ó, e essa continha que está indicando que ele é para baixo. Então isso aqui vai ser massa vezes aceleração em y. E aí em x, o que a gente tem? A gente tem o Fx menos a força de atrito, que é igual a massa vezes a aceleração em x. Quando a gente está falando de atrito, a gente tem que escrever uma equação extra que vem por conta do atrito, né? Mas esse exercício é um pouco mais simples porque a gente já sabe que ele está em movimento. Então a gente já sabe que a força de atrito ela vai ser igual ao μk vezes a força normal. Então a gente já sabe. Então são essas três equações que a gente tem. Essa, essa e essa. Vou escrever elas juntinhas só para ficar mais fácil, tá? Então, o que a gente tem? Força normal menos o peso menos o Fy igual a m vezes o AY. A gente também tem que Fx menos a força de atrito igual a massa vezes a aceleração em x. E a gente tem que a força de atrito é igual ao μk. Lembra que o μk pode assumir vários valores vezes a força normal. Então, aqui são essas três equações que eu tenho. Eu vou fazer o processo, terceiro processo agora. O primeiro era desenhar, o segundo era escrever a segunda lei de Newton para cada coordenada separadamente. Se tiver atrito para atrito também. Não, daí para atrito não é a segunda lei de Newton, né? Mas é a equação para você calcular o atrito. Como a gente sabe que ele está em movimento, o valor do atrito é um só. Se ele tivesse parado, a gente teria que calcular a força de atrito de outra maneira, mas como ele está em movimento é um pouco mais fácil. E aí o terceiro passo é identificar as incógnitas. Então o que eu tenho aqui? Ó? Primeiro, em y, ó, o bloquinho está indo para cá. Ele não está nem voando aqui, nem entrando dentro da Terra. A gente sabe que essa aceleração em y é zero. Então aqui eu já posso, né, colocar igual a zero. E aí o que eu posso fazer aqui? Eu vou tentar encontrar a minha aceleração em x. Esse vai tentar ser o meu objetivo. Eu tenho várias incógnitas aqui, porque os números são... não tem número nenhum, por exemplo, a força normal não vou ter, o peso também não vou ter, na verdade eu não tenho nada aqui, né? Nem o y, nem o fy, nem o fx, nem a força de atrito, e nada. Eu não tenho nenhum dado, mas isso não é um problema, porque eu vou acabar cortando bastante coisas depois. Mas o que você tem que perceber é que o que a gente está querendo isolar aqui é a aceleração, porque eu tenho dados da aceleração. Então isso me indica que se eu isolar a aceleração, eu vou conseguir chegar no meu objetivo, talvez, né? Então vamos lá. Eu vou substituir essa força de atrito aqui, ó, essa força de atrito naquela força de atrito aqui de cima, porque eu sei o valor dela. Então, como é que eu vou ficar? Eu vou simplificar as coisas que eu tenho. Então, dessas três equações, ela vai virar duas, porque eu já vou utilizar essa aqui de baixo. Então, vai ficar assim, a força normal, menos o peso, menos o Fy, igual a zero. Por que igual a zero? Porque ele não está voando nem entrando dentro da Terra. E da segunda equação, vem que Fx menos μk vezes a força normal é igual a massa vezes a aceleração em x. Como eu só tenho aceleração em x, eu vou chamar a aceleração em x de a mesmo. Vou omitir o x, porque não tem y, né? Então agora eu tenho essas duas equações. Eu posso abrir um pouco mais essas equaçõezinhas aqui, porque Fx e Fy eles vão estar escritos em termos de f e de θ. Lembrando que o objetivo final é encontrar θ, mas eu vou tentar isolar o A porque eu tenho dados dele. Então ficou assim, ó, força normal menos o peso menos F
seno de θ igual a zero. E fx menos... Opa, fx eu posso trocar, né? E f cosseno de θ menos o μk vezes a força normal é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que eu estou querendo isolar a aceleração, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa força normal aqui, ó, da jogada. Eu vou tentar jogar essa força normal para fora, isolando ela. Então, qual vai ser a minha estratégia? Eu vou primeiro isolar essa força normal e aí o resultado eu vou jogar aqui. Então, trabalhando com essa equaçãozinha aqui, que eu vou chamar de estrela, eu vou isolar a força normal. Então, ela vai ficar assim, ó. F cosseno de θ menos MA, ou seja, passei o MA para o outro lado, e vou passar esse termo para cá, que é igual a μk vezes a força normal. Então, só passar o μk dividindo, eu encontro que a força normal é igual a F cosseno de θ menos MA dividido pelo μk. Agora isso eu vou jogar nesse daqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Vou pegar esse Fn e vou jogar aqui. Vai ficar assim, ó. F cosseno de θ menos MA dividido por μk menos o peso. O peso eu posso colocar ele como m vezes g, menos m vezes g, menos f seno de θ igual a zero. Lembrando que eu quero isolar a aceleração, esse será o meu objetivo inicial. Então, eu vou dividir isso aqui em dois, só para ficar mais fácil de ver. Ó. Aqui é dividido por μk, dividido por μk. Então, isso que eu tenho até agora. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o A, né? Então, eu vou passar esse termo lá para o outro lado. Bastante continha para fazer. F cosseno de θ sobre o μk menos o mg menos o f seno de θ igual a MA sobre μk. Lembrando que eu quero isolar o A, então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado aqui, ó, né? Eu vou multiplicar invertendo. Vou pegar esse termo aqui, ó. Vou passar ele multiplicando do outro lado, só que ele vai passar multiplicando invertido, então vai ser μk sobre k, né? Então ele vai ficar assim, ó, μk sobre m, né? Que multiplica f cosseno de θ sobre o μk menos mg menos f seno de θ igual a A. Aí eu vou simplificar, vou fazer distributivo aqui em cada termo. Aí ele vai ficar assim, f sobre m cosseno de θ menos μk vezes g menos μk sobre m f seno de θ igual a aceleração. Ficou meio feio aqui, vou refazer. Opa, aqui já é um dos últimos passos já. Então vai ser μk sobre m vezes f vezes seno de θ igual a A. Pensando aqui rapidinho, eu não consigo imaginar como você pensaria nesse processo numa tentativa. Esse é o tipo de exercício que você tem que parar e ficar um tempo tentando. Não é assim tão simples de você visualizar a resposta. E aí, beleza. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma equaçãozinha que diz para a gente aqui como que eu encontro a aceleração em função do μk, do m, das forças e do ângulo θ aqui. Vamos assumir que o g eu tenho, que ele é 9,8. Então, agora o que eu tenho aqui? Ó? Vamos olhar. O μ eu tenho, o g eu tenho, a massa eu não tenho, a força eu não tenho, o θ eu não tenho, o A eu não tenho. Você percebe que você tem muitas incógnitas aqui. Mas o truquezinho é que você vai eliminar muitas coisas quando você utilizar os dados enunciados. Se quiser, você pode até, inclusive,
simplificar um pouco mais. Dá para colocar o f sobre m em evidência. Ó. Vou colocar o f sobre m em evidência. Ele fica assim, ó. F sobre m, que multiplica o cosseno de θ, menos μk vezes o seno de θ. Que seria fazer isso? Não necessariamente. μk vezes g igual a aceleração. Não precisaria colocar em evidência, mas eu estou colocando aqui que talvez facilite as contas depois. Beleza, então cheguei nessa equação, agora que eu vou utilizar os dados do enunciado. O que eu vou olhar aqui primeiro? Ó? Eu sei que quando μk é zero, aqui, ó, μk igual a zero, quando μk é zero, quanto que vale a aceleração? A 1. Então, quando μk é zero, eu sei que a aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Então, vou utilizar esse dado primeiro. Vou substituir. Então, primeiro eu vou dizer que μk é igual a zero, utilizando os dados do gráfico. E aí eu vou substituir aqui. Quando eu substituir esse termo aqui, vai embora. Ele vai ficar assim, ó. F sobre m vezes o cosseno de θ menos esse termo aqui vai ficar zero vezes seno de θ. O μk de novo vai embora, né? μk é zero vezes g igual a 3, que a aceleração é 3 nesse caso, quando μk é zero. Então, eu posso mandar esse termo embora, e aí eu encontro que f sobre m vezes o cosseno de θ é igual a 3. E aí guarda isso daqui. Agora a gente vai pegar outro ponto. Eu vou pegar um outro ponto que eu acho que é fácil aqui. Vou pegar esse ponto que está em azul. Ó. Vou pegar esse ponto aqui. Por que eu acho que ele é fácil? Porque ele coloca um zero na equação. Sempre quando você coloca um zero, às vezes você corta uma incógnita. Fica um pouco mais fácil. Então, quando o μk é igual a μk2, quanto que é μk2? 0,2, né? A gente tem que a aceleração é igual a zero. Então, esse é o dado que eu vou utilizar agora. Então, eu vou utilizar que μk é igual a 0,2. E a gente sabe que nesse caso a aceleração é igual a zero. E aí eu vou substituir ali em cima, vai ficar assim, ó. F sobre m vezes o cosseno de θ menos 0,2 vezes o seno de θ menos 0,2 vezes g igual a zero. Foi isso que eu encontrei até agora. Então, essa é a equaçãozinha aqui que eu tenho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar esse termo aqui. O que eu posso fazer? Eu posso... Cadê? Peraí. Deixa eu liberar mais espaço. Então, vamos simplificando aqui. Eu vou abrir aqui a continha e aí a gente vê o que acontece. Então, vai ficar assim, ó. F sobre m cosseno de θ menos 0,2 F sobre m seno de θ menos 0,2 vezes g igual a zero. Aqui, ó, percebe que eu tenho esse termo f sobre m vezes cosseno de θ, mas eu sei quanto que vale f sobre m vezes cosseno de θ, ele vale 3. Então, eu posso trocar isso aqui para 3. Então, menos 0,2 f sobre m seno de θ, menos aqui eu vou substituir a gravidade por 9,8. Então, fazendo essa conta rapidinho, só para eu não errar aqui no finalzinho, 0,2 vezes 9,8, 1,96 igual a zero. Aí eu faço 3 menos 1,96, que vai dar 1,04. Então, 1,04 menos 0,2 f sobre m seno de θ igual a zero. Eu vou tentar deixar ele no mesmo formato aqui, f sobre m vezes seno, que aí eu vou utilizar a técnica da tangente depois. Então, eu vou passar isso para o outro lado. Então, vai ficar assim, menos 0,2 f sobre m vezes o seno de θ igual a menos 1,04. Aí eu posso cortar, né, o menos com menos e vou passar o 0,2 dividindo. Então, f sobre m
vezes o seno de θ igual a 1,04 sobre 0,2. Isso aqui deu para a gente 5,2. Então, f sobre m vezes o seno de θ igual a 5,2. E aí agora, vamos utilizar essas duas equações que a gente tem aqui, ó. Ó, tem essa e tem essa. E aí você dá para perceber com um pouco de experiência, mas provavelmente você não vai conseguir ver agora, que se você dividir uma equação pela outra, vai ficar só o tangente. Lembra que tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Ou então você pode escrever como seno sobre cosseno. Então eu vou pegar essa equação aqui, ó, que eu chamei de rainha, e vou dividir pela nuvenzinha. É isso que eu vou fazer. Então vai ficar assim: f sobre m seno de θ igual a 5,2. E aí eu estou dividindo ela aqui, ó, f sobre m cosseno de θ igual a 3. Coloquei dois iguais aqui só para você entender, mas na verdade não tem esse igual. E aí você tem aqui, ó, f sobre m cortou. Então ficou seno de θ sobre cosseno de θ igual a 5,2 sobre 3. Seno sobre cosseno é tangente. 5,2 sobre 3 é igual a 1,73. Então a gente tem que dar um pouco mais de espaço. A gente tem aqui que tangente de θ igual a 1,733, tem 33333. Mas eu quero o ângulo θ, então eu preciso fazer o arco tangente de 1,7333. Aí você joga isso na calculadora e isso aqui vai dar para a gente que θ é igual a 60 graus. É assim que a gente faz esse exercício. Ele não é muito óbvio assim de você fazer, dá um pouco de trabalho, mas esse é um daqueles exercícios que tem que parar para pensar e tentar de várias maneiras diferentes.